Então, gente querida, nesse exato momento, a gente já está gravando a aula, tá? Eu vou começar, então, a exposição aqui da nossa aula de hoje. Bom, a nossa disciplina é Manual Básico do Discípulo. Por que Manual Básico do Discípulo? Não é básico porque são coisas assim que, é muito básico, né? Não é nesse sentido. Manual Básico do Discípulo é por quê? Porque quando nós nos convertemos, quando a gente começa a frequentar a igreja e a gente começa a nova vida em Cristo, são muitas dúvidas que a gente carrega. São muitas coisas que a gente questiona a nós mesmos e somos questionados pelos outros. Afinal de contas, as pessoas que conviveram com a gente não vão entender o que aconteceu com a gente de uma hora para outra. Então, eu vou começar a questionar, olha, por que você não bebe mais? Por que você não participa de festa? A tua igreja proíbe você de fazer isso? Quem é Jesus? E que história é essa de aceitar Jesus? Seja no caso, né? Quem já era de uma religião, da igreja católica, ou de outras denominações, né? O caso da Gisele. Aí as pessoas perguntam assim, ué, mas você já não tinha Jesus como Salvador? Que história é essa de que você recebeu Jesus como Salvador? Que história é essa de nova vida em Cristo? Né? O que muda? Então, a gente tem uma série de questionamentos, nós mesmos e aquelas pessoas que estão ao nosso redor, querendo saber o que se trata. E quando a gente fala a respeito do discípulo ou do discipulado, é por quê? Porque quando a gente se converte, a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa de um trilho, de um diretriz. Por quê? Porque tudo que a gente conhece é a vida que a gente viveu. Essa nova vida, ela precisa de alguém que nos oriente, de alguém que nos acompanhe, de alguém que está conosco. Então, a ideia dessa disciplina é mostrar para a gente algumas coisas que são elementares, são fundamentais para a nossa fé cristã. E eu vou dizer para vocês, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que o que a gente vai trabalhar aqui em termos de temas, de assuntos, de versículos e dúvidas, a maioria das pessoas tem essas dúvidas. Por quê? Porque muitas pessoas vêm à igreja e passa bastante tempo aí na igreja, mas sem se aprofundar nesses assuntos que são fundamentais para a fé. Sem saber um pouquinho, né, os fundamentos da sua fé. E isso faz com que essa pessoa tenha a ilusão de que já é madura, mas quando questionado sobre algumas coisas, ela não tem nem como responder, nem como saber, né, sobre esses assuntos. Então, o que basicamente a gente vai trabalhar nessa disciplina? Tem alguns temas, eu coloquei lá no grupo, o roteiro, tá bom? Os encontros, cada um dos encontros da gente, o que a gente vai falar hoje? É uma introdução ao discipulado. O que eu vou pedir para os irmãos também? Que durante as aulas, durante esse tempo juntos, que você também traga a sua Bíblia, tá bom? Ou pode ser no celular também, não tem nenhum problema, porque na medida do possível, a gente vai está sempre consultando a palavra de Deus. Afinal de contas, é um curso bíblico, né? Então, nós estaremos consultando a palavra de Deus. E eu quero começar fazendo a leitura desses dois textos, e aí eu vou pedir ajuda aqui de alguém que possa me ajudar, em abrir em Atos capítulo 14, verso 21 e 22. Bom, se o João puder nos ajudar, ou o Ricardo puder nos ajudar, Atos capítulo 14, verso 21 e 22. E eu vou ler Mateus capítulo 28, verso 18 a 20, que é a base bíblica para o discipulado, tá bom? Então, o João vai ler para a gente aí Atos capítulo 14, verso 21 e 22 daqui a pouquinho, tá bom? Eu vou ler o primeiro texto, que diz assim: Então aproximou-se dele Jesus e disse: Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a última declaração de Jesus antes de ir para o céu. E essa declaração é uma declaração muito clara, e em que ele deixa o seguinte: primeira coisa que ele afirma é que todo o poder está nas mãos dele. Então, ele tem todo o poder nas suas mãos. Ao nos tornarmos discípulos de Jesus, nós somos discípulos e filhos daquele que tem todo o poder em suas mãos. Não existe ninguém no céu, na terra e debaixo da terra que tenha tamanho poder, tamanha autoridade quanto Jesus.
Então, a primeira coisa que Jesus faz é dizer, debaixo da minha autoridade, que é sobre tudo e todos, é que eu envio vocês. E qual é a missão dos discípulos? Olha que interessante. Vão e façam discípulos. Então, a missão do discípulo é se reproduzir. Vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Então, a missão da igreja é pregar o evangelho, é batizar as pessoas e ensinar essas pessoas as verdades fundamentais da fé cristã. Então, a nossa missão é essa. O que estamos fazendo aqui como igreja, a PIB de Mogi, é justamente obedecendo aquilo que Jesus nos ensinou, que nós deveremos não só pregar o evangelho, batizar, mas também ensinar as pessoas a guardar tudo quanto Jesus nos ensinou. Então, nós não ensinamos a nossa visão, nós ensinamos a visão bíblica a respeito da vida, a respeito da fé, a respeito dos relacionamentos, porque as pessoas podem questionar, especialmente no mundo em que a gente está vivendo, as pessoas questionam dizendo assim, olha, mas cada um tem sua opinião, cada um tem a sua verdade. Então, por que vocês afirmam que é assim, que tem que ser dessa forma? Então, a gente sempre diz, a nossa autoridade não vem da gente, vem da palavra de Deus. Então, nós nos relacionamos com Jesus e seguimos as diretrizes da palavra de Deus. E a palavra de Deus é para nós o manual de fé, de regra de fé e prática. Então, a Bíblia é o manual de regra de fé e prática. Então, a nossa fé, aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos é baseado nas Escrituras. É de lá que vem o nosso conhecimento de Deus, é de lá que vem as nossas convicções, é de lá que vem aquilo que ensinamos e aquilo que cremos. Então, se alguém perguntar para nós assim, mas de onde que vem o conhecimento, o ensino? Não vem da igreja, vem da palavra de Deus, e a igreja ensina a palavra de Deus. Então, esse é o chamado. Portanto, Jesus disse, é debaixo da minha autoridade que vocês vão, e a missão da igreja é pregar, batizar e ensinar. Esse processo de ensino, a gente fala que é o processo de fazer discípulos. Então, esse processo de ensinar, de transferir, de compartilhar as experiências, é o que a gente chama de fazer discípulos, tá bom? Vamos ouvir Atos capítulo 14, verso 21 e 22. João? Atos 14, 21 e 22. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Muito bem. Então, é a experiência dos apóstolos, né, no processo de missão, indo pregando o evangelho, e eles deixaram muito claro que a missão, eles tinham consciência dessa missão. Qual era a missão? A missão era fazer discípulos, a missão era compartilhar a palavra, a missão era ensinar as pessoas a respeito de Jesus e do seu caminho. Na verdade, o que Jesus fez ao longo de toda a sua vida foi justamente se dedicar ao ensino. A maior parte do ministério de Jesus, ele se dedicou ao ensino, a ensinar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus para os discípulos, a ensinar o caminho, a ensinar como deveriam viver, como deveriam conduzir, como deveriam lidar com seus relacionamentos. Então, a maior parte do ministério de Jesus foi dedicada ao ensino. Por quê? Porque o ensino é fundamental. Nós tivemos uma aula especial, né, em que eu me aprofundo nessa questão do ensino. Agora, o que a gente precisa ter em mente? A questão do discipulado. O que é o discipulado? Está aparecendo para vocês direitinho a minha tela aí? Tá, né? Joia. Então, qual é a definição de discipulado? Existem várias definições de discipulado, mas eu coloquei uma bem simples para vocês entenderem o que é o discipulado, ou seja, o que é esse processo de discipular uns aos outros. E aqui eu coloco o seguinte: discipulado nada mais é do que uma parceria entre cristãos maduros e os novos cristãos, recém-convertidos e batizados, com o objetivo de firmá-los na fé
e na caminhada da vida cristã. Então, o que é esse discipulado? É esse ensino, é essa troca de experiência, onde um cristão mais maduro, onde um cristão mais experimentado, passa a cuidar, a compartilhar, a ajudar um convertido, um novo convertido, a como lidar com a sua fé, a como lidar com essa nova fase da sua vida. Portanto, o discipulado nada mais é do que essa parceria, em que o cristão mais maduro, com mais conhecimento, com uma caminhada de mais tempo, ajuda quem está iniciando, ajuda quem está começando. Quer fazer alguma pergunta, Pedro? Pode fazer. Não quero não. Tá bom. Gente, ó, vamos fazer assim, enquanto vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, é só levantar a mão, tá bom? E aí eu dou, então, a oportunidade para vocês fazerem as perguntas, tá bom? No final de cada tópico, eu vou sempre dizer assim, gente, ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, tá bom? Então, eu vou dar essa oportunidade. Não tendo nenhum comentário, a gente segue em frente, tá bom? Para a gente ganhar esse tempo. E no final, sempre eu vou dar esse espaço para a gente poder tirar dúvidas, tá bom? Então, se você quiser compartilhar alguma coisa, é só levantar a mão assim que eu terminar o tópico, eu dou oportunidade para vocês. Tá bom? Muito bem. Então, discipulado é isso. Todo mundo entendeu? Até aqui? Está acompanhando até aqui? Estão, né? Muito bem. Então, vamos lá. O que é o objetivo desse discipulado, desse ensino? Primeira coisa, é reafirmar a convicção da salvação e fortalecer a fé para a caminhada cristã. E aqui eu quero destacar essa questão de convicção da salvação. Quando nós nos convertemos, a primeira coisa que muitas vezes vem à mente é: será que eu sou convertido? Será que eu sou salvo? Será que realmente, né, Aline, será que realmente eu me converti? Será que realmente hoje eu sou de Deus? Porque de vez em quando eu tenho uns pensamentos, eu tenho um comportamento, às vezes me tem uma raiva, às vezes eu me vejo fazendo coisas que eu pensei assim, que nunca mais ia fazer, nunca mais ia gritar com ninguém, nunca mais ia ficar nervoso com ninguém. E de repente essas coisas acabam acontecendo. Então, qual é o objetivo do discipulado? É a gente reafirmar essa convicção de salvação, porque essa convicção da salvação, ela não depende necessariamente do nível e da intensidade com que a gente mudou. Então, tem gente que diz assim, se eu era uma pessoa a semana passada, mas agora que eu recebi Jesus como Salvador, me tornei uma pessoa totalmente diferente. Não é assim que funciona. Quando nós nos convertemos, ou quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente inicia uma caminhada, a gente inicia um processo. A esse processo de uma nova vida, onde a gente vai reajustando nossa agenda, a gente vai deixando as coisas velhas e nos apropriando das coisas novas. Mas isso é um processo. E nesse processo nós vamos ter algumas dificuldades. E é por isso que a gente precisa de alguém para nos acompanhar, para tirar as nossas dúvidas, para poder nos fortalecer, para poder orar com a gente, para poder nos ajudar nesse processo. Então, qual é o objetivo do ensino, do discipulado? É que a gente vai trabalhando as nossas dúvidas, a gente vai fortalecendo a nossa fé. O segundo objetivo é integrar um novo convertido à igreja, o novo batizado à igreja. É entender que, embora a conversão seja algo que a gente faça de maneira subjetiva, individual, a caminhada cristã é coletiva. A gente precisa da igreja. Aliás, que a igreja não é ideia nossa. Tem muita gente que diz assim, mas quem fundou a igreja? A Bíblia diz, deixa muito claro, que Jesus fundou a igreja. Mas Jesus não fundou a Assembleia de Deus, Jesus não fundou a Igreja Batista, Jesus não fundou a Deus é Amor. Então, qual foi a igreja que Jesus fundou? Ele fundou a igreja dele. E que existem membros da igreja dele, na Igreja Batista. Existem membros da Igreja de Jesus em outras igrejas. Por quê? Porque a gente precisa perceber que nem tudo que a gente faz, nem tudo que cada uma das igrejas faz é certo e nem tudo é errado. Nós temos uma maneira de poder entender e interpretar o Evangelho. Isso significa que cada um de nós
nem cada grupo, seja batista, seja da Assembleia de Deus, seja os outros, todos nós precisamos crescer e ampliar e rever nossos comportamentos. Por quê? Porque fazemos parte da Igreja de Jesus, mas não necessariamente nós somos perfeitos nesse processo de seguir a Jesus. Então, nós estamos nos ajustando de acordo com a Escritura. E o que a gente diz sobre integrar um novo convertido à igreja? É entender que nós, ao nos convertermos, nós fazemos parte de um corpo, nós fazemos parte de uma igreja. E é nessa igreja, essa igreja se torna a nossa família. E como família, a gente vai caminhar juntos, a gente vai ajudar uns aos outros, a gente vai seguir por esse caminho. Então, é fundamental para alguém recém-convertido, recém-batizado, que frequente a igreja, que participe dos cultos, que se envolva nos ministérios, porque isso vai fortalecer a sua fé, isso vai fazer com que esse processo de amadurecimento aconteça cada vez mais de maneira eficaz e cada vez mais rápido. Também é para fortalecer os princípios básicos e elementares da fé cristã. Então, esse processo do discipulado é para fortalecer os elementos básicos da fé cristã. Convicção de salvação, quem é Jesus, a respeito do que é a Bíblia, a respeito da oração, a respeito de como a gente pode vencer as tentações, de como a gente pode vencer as dificuldades da vida cristã, como a gente pode se relacionar com outras pessoas, quais são os valores, como a gente lida, por exemplo, o cristão em relação à política, em relação ao mercado de trabalho, como é que funciona a vida cristã em relação ao meu trabalho, às pessoas com quem eu convivo, os meus relacionamentos de amizades, até mesmo o meu casamento, até mesmo a minha família. Então, o processo do discipulado é para a gente fortalecer os princípios básicos que vão nortear a nossa conduta, seja no trabalho, seja em casa, seja aonde for. E, por fim, auxiliar no processo de crescimento espiritual e preparar os novos discípulos para se tornarem discipuladores. Então, qual é o propósito que a gente tem em relação ao discipulado, ao ensino? É que nós nos tornaremos, né, também discipuladores, também pessoas que ajudam outros. Então, por que a gente está aprendendo mais? Por que a gente está se aprofundando mais nas coisas de Deus? Porque a gente tem o desejo não só de aprender mais, mas também de ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas, para fortalecer aqueles que vão ou que vão chegar na igreja, ou recém-convertidos, ou aqueles que a gente vai ganhar para Cristo por meio do testemunho, por meio do compartilhar da palavra, por meio da nossa vida, a gente vai ganhar outras vidas e ajudá-los também a crescer. Gente, alguma dúvida até aqui sobre o que falamos? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer acrescentar alguma coisa? Muito bem. Vamos seguir? Qual é a necessidade do discipulado? Por que a gente precisa aprender? Por que a gente precisa desse discipulado? E aí eu coloquei aqui. O novo discípulo é uma espécie de recém-nascido. Essa talvez seja uma metáfora muito legal para a gente entender. Uma pessoa que acaba de se converter, que acaba de se batizar, ela é um recém-nascido. E como tal, ela é indefesa e necessita de um cuidado especial e de um acompanhamento próximo para se desenvolver de maneira saudável. Então, veja só, quando a gente começa a vida cristã, a gente tem muito mais dúvidas do que convicções. A gente tem muito mais perguntas do que respostas. Nessa fase da nossa vida, a gente precisa de um acompanhamento, a gente precisa de ensino, a gente precisa do cuidado de alguém que vai caminhar com a gente, que vai estar ao nosso lado, para nos orientar nesse processo. Por isso é fundamental, uma vez convertido, uma vez batizado, que a gente já entre ou que a gente se aprofunde nessa área do ensino, porque a gente vai precisar de ajuda. É como o recém-nascido. O recém-nascido não consegue sobreviver sozinho. Ele precisa de alguém que o alimente, de alguém que cuide dele, de alguém que o proteja, de alguém que o ajude, né, nas questões básicas da sua vida. Da mesma forma é a gente, quando a gente se converte. A gente é um recém-nascido.
E como tal, a gente precisa do auxílio das pessoas mais maduras para nos ajudar. A segunda razão, a segunda necessidade, é porque a salvação é um ato e um processo, durante o qual o novo convertido necessitará de um modelo de caminhada e de conduta cristã. Então, o que é isso? Quando nós nos convertemos, nós começamos a frequentar a igreja, nós precisamos de uma referência. Nós precisamos olhar para alguém e perceber, olha, é assim que devo agir, é assim que eu devo caminhar. Por quê? Porque nós, naturalmente, somos seres que a gente é influenciado pelas pessoas com quem a gente convive, né? O nosso jeito de vestir, a nossa forma de falar, muitas vezes o nosso jeito de olhar as coisas é muito influenciado pelas pessoas com quem a gente convive. Quando a gente se converte, a gente passa a ter um outro grupo com que, através de quem a gente vai ajustando o nosso jeito de ver as coisas, nosso jeito de falar, a gente vai percebendo a nossa postura. Então, a necessidade do discipulado é porque a gente precisa de uma referência. A gente precisa de alguém mais maduro que diga para a gente, olha, não é assim que resolve as coisas. Não é assim que a gente vai caminhar dessa forma. A gente precisa de ajuda. A gente precisa de uma referência, de um modelo a seguir. Assim como os discípulos tiveram em Jesus o modelo de caminhada, né? Então, a maior parte do ensino de Jesus não foi falando, foi vivendo. Então, eles perceberam como Jesus lidava com a oposição, como Jesus lidava com seus sentimentos, como Jesus lidava com as perseguições, como Jesus lidava com a questão do dinheiro, com a questão das autoridades, como Jesus lidava com as pessoas do sexo oposto, como Jesus lidava em relação aos seus irmãos, à sua família. Tudo isso se tornou um modelo de ensino, eles estavam aprendendo nesse processo. Portanto, na igreja, a gente tem esses modelos de referências para ajudar a gente na caminhada. Então, esse processo de discipulado é importante porque a gente precisa de referência, a gente precisa de modelo. Depois, na vida cristã, ninguém caminha sozinho. Todos precisamos e precisaremos do auxílio do corpo do Senhor, ou do corpo de Cristo. O que é isso? A conversão é individual, ninguém pode fazer por nós. Mas a caminhada cristã não é solitária, não pode ser solitária. A caminhada cristã é coletiva, ou seja, nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de alguém que caminhe conosco, que ore com a gente, que nos oriente a respeito da palavra, que tire a dúvida, né, ou tire as dúvidas que a gente tem muitas vezes em relação a tantos assuntos. Então, esse processo de discipulado é nesse momento, ou é essa fase da nossa vida em que a gente vai tendo os modelos que vão ajudando a gente. Bom, junto com as necessidades, a gente tem como cristãos aquilo que eu chamo de desafios. Quais são os desafios que a gente enfrenta? Quais são os desafios que, como cristãos recém-batizados, recém-convertidos, ou mesmo, né, ao longo de uma caminhada, quais são os desafios que a gente enfrenta? E aqui eu separei alguns desafios que todo cristão, ou que a maioria dos cristãos, enfrentam na sua caminhada. Número 1, emoções conflitantes. O que é isso? Após a conversão, o novo convertido pode ter dúvidas sobre a realidade da sua experiência. Uma das coisas que o diabo mais trabalha é justamente colocar em dúvida a nossa identidade, quem nós somos. E, na maioria das vezes, vai confrontar a nossa identidade por conta das nossas falhas, e vai dizer assim, olha, você não é convertido. Veja, você falou uma mentira. Veja, você ficou nervoso. Olha como você tratou essa pessoa. Você não é convertido. Você não é salvo. Você frequenta a igreja, mas ainda não se converteu. Olha que interessante. Uma das coisas que mais vai marcar a vida cristã é que quando nós nos convertemos, e aqui é muito importante vocês entenderem esse ponto, porque ele vai explicar muita coisa. Quando nós nos convertemos, não existe uma substituição de natureza. Então, a gente era pecador e nos tornamos pessoas santas que não pecam mais. Não aconteceu isso. Quando nós nos convertemos, há uma incorporação de uma nova natureza.
Isso significa que nós passamos a ter duas naturezas. A natureza pecaminosa, que é aquela que a gente já tinha, e a nova natureza espiritual, que é aquela que, por meio da graça e de Jesus, a gente recebeu. Sendo assim, a gente tem essas duas naturezas. Qual é a natureza que vai tomar conta da minha vida? Qual é a natureza que vai se manifestar? Aquela que eu alimentar mais. Então, quanto mais eu me alimentar das coisas espirituais, quanto mais eu me alimentar da palavra de Deus e das coisas de Deus, menos parecido com quem eu era, eu serei. Mas quanto mais eu me alimentar das coisas da minha carne, quanto mais eu me encher das coisas deste mundo, mais parecido com quem eu era, eu me tornarei. Portanto, existem muitas pessoas que dizem assim, mas se fulano fosse convertido, ele não falava isso. Se fulano fosse convertido, ele não errava nisso. É possível que um cristão convertido erre, peque, muitas vezes tome uma decisão inadequada? Sim. Qual que é a diferença? A diferença é que, uma vez convertidos, a gente vai perceber que a gente ainda não chegou aonde gostaria. Mas quando a gente olha para trás, a gente vê uma mudança, a gente vê uma transformação. A gente percebe que a gente não chegou ainda lá no lugar, a gente não se tornou ainda tudo aquilo que poderia ser, mas a gente tem uma certeza: nós não somos mais quem éramos antes. E mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente erra, qual é a diferença? A diferença é que agora a gente tem uma consciência, a gente tem agora algo que diz para a gente, olha, esse não é o caminho. Então, antigamente a gente mentia e estava tudo bem. Quando falamos uma mentira agora, aquilo pesa. Aquilo se torna algo triste. Quando a gente brigava com alguém antes, era normal. Eu não levo desaforo para casa, né? Eu sou assim mesmo, vocês têm que ser assim. Hoje não. Quando a gente é desrespeitoso com alguém, quando a gente tem uma conduta inadequada, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, passamos a ser pessoas que não pecam mais sossegado. Agora, quando a gente erra, a gente sente. Por quê? Porque a gente sabe que essa vida que a gente levava de boa antes, hoje já não combina com quem a gente era. E a maior prova que a gente se converteu, foi convertido, não é necessariamente que a gente se tornou perfeito, alguém que não peca, mas a gente se tornou alguém que não peca mais com prazer, não peca mais com alegria. E quando a gente falha, a gente pede perdão a Deus. A gente vai diante de Deus. Por quê? Porque agora o pecado nos entristece. Ele é contra essa nova natureza que Jesus gerou em nós por meio do seu Espírito. Portanto, o primeiro desafio que a gente tem é essas emoções conflitantes. Ora a gente vai ter certeza de que a gente está convertido, ora a gente vai dizer assim, não, eu não sou convertido, olha o que eu acabei de fazer. Né? Então, esses conflitos fazem parte da vida cristã, esses conflitos fazem parte da nossa vida, e é por isso que é importante o ensino, o discipulado, para a gente entender que a gente vai enfrentar emoções conflitantes. Uma segunda dúvida um segundo desafio, é essa dúvida sobre a transformação pessoal. O novo convertido deseja corresponder à expectativa de mudança instantânea. Às vezes a gente tem isso em mente, que a gente acaba de se converter, no outro dia a gente quer saber todas as respostas, a gente quer já mudar tudo e radicalmente tudo na nossa vida. Não funciona assim. A caminhada cristã é um processo. É um processo. E ao longo desse processo é que a gente vai se limpando, que a gente vai corrigindo o nosso comportamento por meio do Espírito Santo. Então, só para vocês entenderem, a conversão e a salvação é um ato, mas ela é um processo. É um ato por quê? Porque a gente recebe Jesus como Salvador, há uma conversão, ou seja, a gente volta para um outro caminho. Mas há um trilho, há uma caminhada que a gente vai fazer. Nesse processo de caminhada, onde a gente vai deixando as práticas velhas e se apropriando das novas práticas, é que a Bíblia chama de santificação. Então, o que é a santificação? É esse processo em que a gente vai deixando as coisas velhas e começando a viver as coisas novas. Esse processo de deixar as coisas velhas e começar a viver as coisas novas, a gente chama de santificação. Ou seja, o Senhor vai nos limpando.
Ele vai nos transformando. Então, o que é a conversão? É o início desse processo. Sem conversão, esse processo não se inicia. Por isso que a gente diz que qual que é a diferença de um cristão convertido para uma pessoa não cristã? É que uma pessoa não cristã não iniciou esse processo de mudança. E quando muda, muda por pouco tempo. E quando peca, não sente o peso dos seus pecados. Continua vivendo em função de si mesmo. A Bíblia vai chamar essas pessoas de a porca lavada que volta à lama. Ou seja, se você pega uma porquinha, essa é uma ilustração muito legal. Se você pega uma porquinha, você pode lavar a porca, você pode pôr perfume na porca, pôr um lacinho no pescoço da porquinha, deixar ela dentro de casa. E ela vai ficar limpinha ali, e você vai achar que ela gosta de estar assim. Mas aí o que vai acontecer? De repente, começa a chover no quintal, forma aquela poça de água com lama. E aí, por algum descuido, você esquece a porta aberta. E a porquinha vai olhar para aquele poço, aquela poça de água com lama. E o que é que vai acontecer? A natureza dela vai fazer com que ela despreze o fato de que ela está lavada, limpinha e cheirosa, e ela vai imediatamente se esbaldar na lama. Por que ela vai fazer isso? Porque ela teve a parte exterior lavada, mas ela não mudou a sua natureza, ela continua sendo uma porquinha. Então, a mesma coisa acontece com quem vem à igreja, fica um tempão na igreja, mas não é convertido. Ele muda de maneira exterior, ele começa a usar outra roupa, ele começa a ter, às vezes, um palavreado diferente, mas ele não experimentou uma mudança de natureza. Então, ele continua desejando as mesmas coisas. Ele continua vivendo as mesmas coisas. E mesmo depois de ensinado, ele continua ainda vivendo as mesmas coisas. Então, nesse caso, o que acontece? É como alguém que mudou de maneira externa, né? Mudou do lado de fora, mas não mudou do lado de dentro. Então, é isso que a Bíblia fala sobre aquelas pessoas que estão entre nós, mas que não são de nós. São as pessoas que receberam um banho externo, mas não mudaram as suas naturezas. Então, é comum a gente ter essa dúvida. Por quê? Porque a gente vai falhar, a gente vai errar. Mas qual a diferença? É que o nosso coração já não mais tem alegria no erro, já não mais tem alegria no pecado, já não mais tem alegria naquilo que desagrada a Deus. Passamos agora a ter alegria em fazer o que a gente precisa ou fazer o que a gente entende que o Senhor nos orienta a fazer. A terceira coisa o terceiro desafio que a gente enfrenta é a pressão dos amigos e a incompreensão dos familiares. E aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui do grupo aqui, quando se converteu, experimentou pressão dos amigos ou incompreensão da família? Levanta a mão. Alguém de vocês que quer comentar assim alguma coisa? Aqui, ó, a Gisele. Gisele levantou a mão. É isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Gisele, sobre essa questão de pressão dos amigos e da família? Quer compartilhar esse ponto? Então, pastor, não é algo constante, né? Mas em determinadas situações parece que sim, existem conflitos. Bem no início mesmo eu me sentia inadequada nos ambientes que antes eram normais para mim, situações que eram normais, em que eu não via o mal, né? E não via, assim, desalinhado do projeto do Senhor para mim. E a pressão, em algumas situações eu vejo, né? Assim, minha mãe e minha irmã são muito católicas, elas respeitam, mas em alguns momentos ocorrem alguns comentários, algumas coisas que Umas alfinetadinhas. Oi? Umas alfinetadas assim, né? Sim, de vez em umas quando. alfinetadinhas. De leve, porque elas, graças a Deus, assim, apesar de haver muita divergência, eu acho que até a gente está dentro de um lar, uma família até que harmoniosa, mas acontecem sim essas alfinetadinhas.
E parece que quanto mais eu me posiciono, mais... E olha que eu não sou das chatas que fica falando muita coisa, não, mas quanto mais eu demonstro mudança, parece que aumenta a guerra, sabe? Mas o Senhor tem dado força e graça para isso também. Uhum. Muito obrigado, Gisele, por compartilhar. Há mais alguém que percebe essa pressão, essa incompreensão da família, às vezes numa festa, às vezes por que você não toma uma cerveja? Por que você não bebe? Qual o problema de beber um pouquinho? Qual o problema de se divertir? Qual o problema de ficar ouvindo um monte de música? Você dançava antes, né? Alguém mais que percebe a opressão dos amigos, às vezes as pessoas que estavam junto com a gente agora se afastam, não querem, acho que a gente tá muito estranho porque a gente não bebe, não frequenta os mesmos lugares, né? Isso é muito comum no início da vida cristã. Então, eu até coloquei aqui, ó, as pessoas do seu ambiente social vão pressioná-lo para que retorne aos padrões da vida antiga. Esse é o ponto. Por que é que a gente recebe a pressão dos amigos e a incompreensão dos familiares? Porque eles vão nos pressionar a voltar a ser quem a gente era. Eles estavam acostumados com quem a gente era. Eles estavam acostumados com a pessoa que bebia como eles, que falava mal dos outros como eles faziam, que às vezes participava das mesmas coisas, né? Lícitas e ilícitas. E agora nós nos tornamos pessoas diferentes. E toda pessoa diferente, ela acaba causando um certo desconforto no grupo. Está todo mundo falando mal dos outros e, de repente, a gente chega e fala, gente, vamos parar com isso. Né? Está todo mundo falando palavrão, contando coisas sujas, né? E aí a gente chega e diz assim, gente, vamos falar de coisas mais saudáveis, vamos falar de coisas boas. Então a gente passa a ser um incômodo, assim como Jesus era um incômodo, né? No seu tempo, por causa da hipocrisia dos religiosos, por causa da maldade das pessoas. Então, conviver com uma pessoa diferente é, de certa forma, desconfortável. E o próprio Jesus disse isso mesmo, que a gente haveria de experimentar isso, né, nesse processo. E não só essa questão de pressão, mas também, ó, perseguição e zombaria, tirando barato da gente. Ah, vocês são caretas. Ah, vocês são bobos. Ah, vocês vão à igreja dar dinheiro para o pastor. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Sustentar esses pilantras da fé, esse pessoal aí que fica usando da fé para enganar as pessoas. Ora, existem pessoas que fazem isso? Existem sim pessoas que se valem da fé, do bom senso das pessoas, mas cada um vai responder diante de Deus, né? Cada um vai prestar conta diante de Deus, por não ser sincero, né? Por manipular as pessoas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 5:10, que, 2 Coríntios 5:10, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um de nós vamos prestar contas. Se uma pessoa, por exemplo, pega as contribuições e usa para o seu próprio enriquecimento, aí a pessoa diz assim, puxa, eu fui bobo, porque eu contribuí com a igreja, e aí a pessoa pegou os valores e comprou jato, comprou fazenda, comprou um monte de coisa. Veja, o fato de a pessoa desviar o recurso do dinheiro que você entregou não tira a sua boa ação, porque você fez uma boa ação. Quem vai responder não é você, porque você fez a sua parte. Quem vai responder é quem administrou mal aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que deveria ser usado para a obra. Então, cada um vai prestar conta a Deus. Além do mais, agora, aqui eu abro um parênteses. Agora, é óbvio que quando você percebe que você está no lugar, que as pessoas estão descaradamente, né, se valendo dos outros para se enriquecer, para muitas vezes oferir benefícios próprios, então é decisão da gente se a gente vai ficar ou não nesse lugar. Agora, o fato de que muitas pessoas dizem assim, puxa, mas eu não vou contribuir, ou eu não vou à igreja, porque lá na igreja tem um monte de hipócrita, lá na igreja tem um monte de gente assim, assim. Ah, eu não sou crente, mas eu sou melhor que muitos crentes, né? Muitas pessoas que frequentam a igreja, eu tenho muito mais valores, eu sou uma pessoa muito mais boa, eu sou uma pessoa boa que ajuda os pobres. Então, a gente recebe de todos os lados,
né? Se a gente é jovem, por exemplo, o fato de se manter puro, de ser fiel aos seus relacionamentos, aos seus princípios, quanta pressão a gente enfrenta. E aqui, para vocês entenderem por que a gente enfrenta essa pressão. Eu vou pedir para o João. João, querido, lê para a gente João 15, 18 a 21. Nós vamos entender por que a gente é tão pressionado e perseguido por esse mundo que a gente enfrenta. João capítulo 15, verso 18 a 21. Você lê para a gente, João? Leio. Só um minutinho aqui para abrir. Deixa eu ver aqui também. Aqui. João capítulo 15, 18 a 21. 18 a 21. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Olha que interessante. Percebeu? Aline, Gisele, João, Ricardo, perceberam como... Por que o mundo nos odeia? Porque a gente não mais segue os mesmos ditames. O próprio Jesus disse, se vocês fossem do mundo e fizessem as mesmas coisas, o mundo amaria vocês. Mas eu os escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Eles não guardaram a minha palavra, também não guardarão a vossa. Eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Então, a Bíblia diz em João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o tempo em que vivemos, nós vivemos o tempo de aflições, e aflições aqui não são só circunstâncias adversas. Aflições têm a ver com pessoas adversas. Pessoas que não vão entender. Você trabalha, por exemplo, no seu setor de trabalho. Está todo mundo ali matando o tempo de trabalho. Está todo mundo ali enganando o cliente. Está todo mundo ali, muitas vezes, se envolvendo em questões que envolvem atos desonestos, mentiras, um monte de coisa. Aí, de repente, você diz assim, não vou participar disso. Eu não vou desviar nada. Eu não vou pegar isso, porque isso não me pertence. Eu não vou pegar o material do escritório do trabalho e levar para casa. Ah, mas tem muito aqui, tem um monte de coisas aqui, tem um monte de canetas. Né? Não vai fazer falta eu levar algumas canetas para casa. Né? Se eu não enganar o cliente, eu não vendo. E se eu não vendo, eu não tenho comissão. E se eu não tenho comissão, no final do mês eu não tenho meu dinheiro. Então, eu tenho que enganar o cliente, eu tenho que dizer para ele mentiras. E coisas assim. Então, as pessoas nos perseguem por quê? Porque a nossa vida passa a ser regida por outras leis. A gente não mais passa a baixar a cabeça para essas coisas. A gente não se sente mais confortável em mentir, em ser desonesto, né? em seguir os caminhos que outrora nós seguimos. Então, o que Jesus está dizendo? Que uma vez que nós começamos a seguir Jesus, as pessoas que não seguem vão virar as costas para nós. Vão nos perseguir, vão zombar de nós. E está tudo bem, por quê? Porque eles não entendem. Eles não entendem o que aconteceu com a gente. Eles não entendem por que a gente faz isso. E eles não sabem, né, que seguindo a trajetória deles, eles estão indo a passos largos, assim como nós também estávamos, em direção à condenação eterna, a viver eternamente longe de Deus. Portanto, quando a graça nos alcançou, a mesma coisa eu costumo ilustrar esse ponto da seguinte forma. Imagine que você está vindo com o seu carro numa ponte. De repente, alguém acena lá na ponte, dizendo assim, pare, pare. E aí você para o carro e diz assim, o que foi que aconteceu? E aí essa pessoa diz assim, olha, você não pode seguir essa trilha, porque ali na frente houve um acidente e a ponte está quebrada. E se você seguir com esse caminho, por causa desse nevoeiro, você não está conseguindo ver. Mas você vai passar com o carro e vai cair
na água. Você vai cair do precipício, porque a ponte está quebrada. Veja, você tem duas opções. Você olha para frente, você não vê a ponte quebrada, você vê um nevoeiro. Então, você pode acreditar ou não no que aquela pessoa está dizendo. Você pode correr o risco de continuar com o seu carrinho e não acontecer nada, ser uma mentira. A pessoa está falando aquilo simplesmente para te enganar ou te colocar medo. Mas pode ser também que aquilo que ele está falando seja verdade. E se você seguir em frente, você vai cair. Da mesma forma, são as pessoas. Quando a gente fala a respeito do céu, do inferno, da condenação, é porque um dia a gente estava indo nessa rota e alguém disse para a gente que não era assim, que ali na frente havia um perigo. E o que nós fizemos? Nós paramos o carro, nós fomos guardados e, de repente, a gente percebeu que realmente tinha um perigo. E agora a gente assume a responsabilidade de avisar outros para não seguirem nessa trajetória. Essa é a função do cristão. Então, nós tivemos a nossa vida salvas e agora a gente quer que as pessoas experimentem o que a gente experimentou. Que tenham essa paz que a gente hoje tem em Cristo. Que tenham essa alegria que não tem a ver com as circunstâncias, está acima e para além das circunstâncias. E as pessoas nem sempre vão nos ouvir, elas vão seguir pela ponte, elas vão seguir e vão sofrer as consequências das suas escolhas. Mas nossa tarefa é fazer isso. Então, às vezes, as pessoas vão nos chamar de loucos, as pessoas vão dizer que a gente perdeu o juízo. Como pode pessoas tão jovens, tão bonitas, pessoas tão inteligentes, né? Quantas vezes a gente escuta isso? Cara, você é tão inteligente, acreditando nessas coisas de Deus, né, João? Tão inteligente, acreditando nessas coisas de Deus. Foi um seminário, então, para virar pastor, pelo amor de Deus, tanta coisa, poderia estar fazendo direito, poderia estar fazendo administração, poderia estar fazendo engenharia, está estudando teologia, para saber mais de Deus, que isso? Está desperdiçando seu tempo. Que dinheiro que dá esse negócio, né? Que dinheiro que dá esse negócio. E tantas coisas que as pessoas não falam, zombaria e perseguição, mas isso faz parte. É interessante que quando a gente vai ver a história da igreja primitiva, a Bíblia diz que eles se sentiam felizes por poderem sofrer por causa do nome de Jesus. Eles se sentiam felizes. Por quê? Porque eles sabiam que eles estavam indo na contramão do mundo. E a Bíblia diz que quem quer ser amigo deste mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, se a gente quer ser bem visto pelas pessoas, tem tantas pessoas que, mesmo depois de convertidas, ficam tão preocupados com o que os outros pensam, com o que os outros falam, e não se preocupa com o que Deus pensa a respeito dele. E depois de convertido, a nossa preocupação é com o que Deus pensa sobre mim. Não é mais com o que os outros pensam. Se a minha mãe vai concordar comigo, se os meus amigos vão me elogiar ou vão me criticar, já não é mais tão importante para mim. Agora é importante para mim o que Deus pensa a meu respeito, o que Jesus pensa a meu respeito. Por quê? Porque eu quero agradá-lo, eu quero amá-lo, eu quero segui-lo, eu quero aprender mais sobre ele. Agora, ele é a minha referência. Portanto, a gente vai enfrentar esses desafios, mas o nosso propósito, o nosso objetivo é seguir em frente. E caminhando aqui para o final, que mais que são desafios que a gente enfrenta? Ataques constantes do inimigo. Aonde que o inimigo ataca? Culpas, lembranças do passado, tentações, etc. É óbvio que o diabo, quando ele não pode impedir a gente de nascer de novo, ele vai impedir a gente de crescer, de se desenvolver. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer culpa. Você, depois de tudo que fez, você, depois da vida que você levou, eu conheço você, eu sei que você bebia, eu sei que você tinha uma vida promíscua, eu sei que você tinha uma vida toda errada, e agora a pessoa se converte. Como assim? E o que você fez? E a sua dívida, né? E a sua dívida, e os seus erros do passado. Então, o diabo, ele é perito em ficar trabalhando com o passado, não só com o passado antes da conversão, mas também com os nossos pecados que já foram perdoados. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. 1 João capítulo 1, verso 9. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda iniquidade. Portanto, uma vez que a gente confessa os pecados e deixa, nós alcançamos a misericórdia. Provérbios 28:13 diz: aqueles que encobrem as suas transgressões não prosperam, mas quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, uma vez que a gente falha, porque a gente continua sendo falho, uma vez que falharmos, nós podemos nos arrepender, confessar os nossos pecados e receber o perdão de Deus. Mas o diabo sempre trabalha com isso, com as culpas, com as tentações. E normalmente é interessante, a gente vai ter uma aula sobre essa questão dos ataques do inimigo, né, das tentações, mas é interessante perceber que as tentações, elas não são iguais. Qual é a fraqueza da Aline? Qual é a fraqueza da Gisele? Qual é a fraqueza do João? É nesses pontos que o diabo vai trabalhar. É questão do temperamento, é questão da sexualidade, é questão com o dinheiro, é questão com o poder, desejo pelo poder. Quais são as nossas inclinações? Portanto, o diabo sempre vai explorar nossos pontos fracos. Aquelas áreas da nossa vida onde a gente é mais vulnerável. Por isso que precisamos tomar cuidado. Então, um dos desafios do cristão é que nós não estamos livres, nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Por isso que Efésios capítulo 6, a partir do versículo de número 10, vai dizer que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. A gente tem que se fortalecer em Deus. Por quê? Porque nós estamos numa guerra espiritual. O diabo quer nos afastar de Deus. O diabo quer nos aprisionar no erro, na culpa, nas lembranças do passado, nas acusações dos outros, justas e injustas. Então, os ataques do inimigo. E por fim, gente, e talvez esse é um dos pontos aqui que eu quero alertar, especialmente vocês que estão começando na fé. Decepções com cristãos mais velhos. Isso é muito comum. Quando a gente começa na igreja, a gente tem uma imagem de que a gente nunca vai ser ferido, nunca vai ser machucado, que a gente nunca vai ver nada que desaprove, a gente só vai ver coisa boa. Gente, cuidado com isso. Todos somos imperfeitos e estamos sendo transformados e santificados. Eu costumava dizer na igreja que eu pastorei durante 13 anos, encerrei o ministério dia 31 de dezembro de 2022, antes de vir aqui para a PIB. E eu dizia para os irmãos, todo cristão, todos os membros da igreja, deveriam andar com uma plaquinha dizendo assim, me perdoe os transtornos, estou em construção. Todos nós deveríamos andar com essa plaquinha. Quem é que já chegou lá? Quem é que não erra mais? Quem é que não tem um pensamento impuro? Quem é que não tem um comportamento inadequado? Todos nós falhamos, mas muitas vezes, quando a gente se converte, a gente pensa que as coisas ruins acontecem com a gente porque a gente é imaturo, que a gente está começando na fé, e a gente se torna alguém que olha para as pessoas mais velhas e se decepciona. Por isso que a Bíblia diz algo muito importante, em Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2, a Bíblia diz para a gente caminhar olhando para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por que olhando para Jesus? A gente caminha com as pessoas, mas a gente tem um foco em Jesus. Porque as pessoas nos decepcionam, as pessoas nos entristecem, as pessoas vão prometer algo e vão viver de maneira diferente. As pessoas com quem a gente imagina que sejam pessoas tão maduras, muitas vezes vão nos magoar, vão nos entristecer. Então, é um desafio para o novo convertido, a decepção com os cristãos mais velhos. Seja por causa do testemunho, seja por causa de uma palavra, seja porque a gente imagina que aquelas pessoas vão nos tratar bem, de repente passa na igreja e não cumprimenta, finge que a gente não existe. A gente quer ser convidado para alguma coisa, mas ninguém convida a gente para coisa nenhuma. As pessoas às vezes nos desprezam. Às vezes, e muito comum, se você vai numa igreja, tem todo tipo de gente na igreja. Classe A, B, C, D, E, F e assim por diante. Então, a mesma igreja, o mesmo culto, você convive com uma pessoa que tem milhões no banco e outra pessoa que só tem na despensa comida para aquele dia. E aí, muitas vezes, essas pessoas mais simples se sentem desprezadas pelas pessoas mais ricas. Porque, às vezes, esses cristãos mais velhos não entenderam
Porque as pessoas, elas não são medidas pelo quanto elas têm, mas por quem elas são. São pessoas amadas por Deus. Deus ama a Aline tanto quanto ama a mim. Deus ama a Gisele tanto quanto ama o João Vitor. Deus ama o Ricardo tanto quanto ama a Sunamita e o Pedro. Deus nos ama por quem somos, não pelo que temos. E muitas vezes a gente se decepciona, então, com os irmãos por conta dessas coisas. E aí, a gente caminhando por fim, eu coloquei um versículo aqui para a gente encerrar, que é Filipenses capítulo 1, verso 6, que diz: aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Qual é a certeza que a gente tem que a gente não vai parar no meio do caminho? É que aquele que começou a boa obra em nós, ele vai aperfeiçoar. Então, Aline, está começando na fé, a Gisele na caminhada, aquele que começou a boa obra na vida do Pedro, na vida do João, na minha vida, vai aperfeiçoar. E por que ele que vai aperfeiçoar? Porque a nossa fé, a nossa vida, embora tenha a nossa parcela de contribuição, nós estamos de pé por causa dele. É ele que vai fazer a obra em nós. É ele que vai nos ajudar. É ele que vai corrigir, consertar. É ele que vai nos acompanhar nesse processo. Então, qual é a certeza que a gente tem? Quando alguém nos confronta, diz assim, puxa vida, mas você já devia estar assim, você já devia estar dessa forma. A gente diz assim, olha, uma coisa eu sei, que aquele que começou essa obra no meu coração, ele vai continuar, ele vai aperfeiçoar. Até aquele dia quando atingiremos a estatura de varão perfeito, quando a gente estiver diante de Deus. Portanto, gente, tenham esperança. Olhem para a vida de vocês e percebam, estamos caminhando. Há muita coisa para consertar, muita coisa para corrigir, mas há muita coisa que a gente já corrigiu, há muita coisa que a gente já acertou. E na vida cristã é esse processo, onde a gente vai deixando as coisas velhas e a gente vai se apropriando das coisas novas. Que Deus nos ajude para que a gente permaneça firme, porque, afinal de contas, nessa jornada, é uma jornada desafiadora, cheia de dificuldades, mas o Senhor é conosco. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa certeza de que não estamos sozinhos, nós estamos juntos com o Senhor nessa caminhada. Amém, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa antes da oração final para a gente encerrar? Nós temos aí 5 minutinhos para o nosso deadline. João, quer falar alguma coisa? Gisele, Ricardo, estão tranquilos? Valeu o encontro de hoje. Valeu, gente. Muito bem, ó o Pedro ali, joia. Que bom. Vamos orar para a gente encerrar esse momento. Quero agradecer aí pela paciência. Esse é só a introdução, a gente só estava falando de algumas coisas assim mais gerais, mas a aula que vem a gente vai falar sobre a Bíblia, conhecendo um pouquinho mais a Bíblia, como ela é dividida, como ela é estruturada. Então vocês vão começar a se aprofundar um pouco mais nesses assuntos. Tem muita coisa boa, bacana aí para a gente compartilhar, e vai ser uma alegria para mim, para o João também, que vai me ajudar nesse processo, para a gente compartilhar com vocês e aprender com vocês também. Tá bom? Vamos orar para a gente encerrar nossa aula de hoje. E aí depois vocês fiquem mais um pouquinho, tá bom? Para eu poder registrar aqui a nossa tela aqui para guardar esse nosso encontro de hoje. Vou pedir para o Ricardo, pode ser, Ricardo? Para você orar, encerrando a nossa aula de hoje. Sim, pode ser. Vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, mais um dia de conhecimento. Mais uma noite nós estamos aqui online, aprendendo mais sobre a sua palavra, e o mais importante, conseguimos a cada dia fazer essas palavras serem presentes nas nossas vidas, que possamos ser como Jesus, de acordo com os seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, é o que eu peço em nome do Senhor. Amém. Muito bem. Gente, vamos lá para a gente tirar aqui a nossa foto. Deixa eu preparar minha câmera aqui. Bom,
Aí, muito bem. Olha, Gisele. Vamos lá. Eu vou tirar a foto aqui. Vou contar 3, tá? 1, 2, 3. Aí. Joia. Gente querida, um abraço. Que Deus abençoe. Bom descanso, bom jantar aí para quem vai jantar, bom descanso para quem vai descansar. Que a sua semana seja muito abençoada, tá bom? No grupo, eu vou passar uma agenda de leitura para essa semana, tá bom? Alguns textos bíblicos para aprofundar um pouquinho o que a gente estudou hoje, tá bom? Se você quiser se aprofundar, você vai ter então um roteirinho aí, tá bom? Próxima aula, então, a gente se encontra para aprender um pouquinho mais e o nosso assunto é sobre a Bíblia. A gente vai entender um pouquinho mais de como é esse livro tão especial que a gente usa como regra de fé e prática, tá bom? Gente, fique com Deus, um abraço, bom? Boa Obrigada, noite, que Deus pastor. Deus abençoe. abençoe. Boa noite. Amém, Tchau. Gisele. Amém. Boa noite. Tchau, Pedro. Tchau, Sunamita. Tchau. Tchau, Tchau. Ricardo. Tchau, Boa João. noite a todos. Tchau, Aline. Boa Prazer estar com vocês, viu? Deus Beijo. abençoe. Uma ótima noite. Amém. 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 Tchau, tchau.